Pastor, a pessoa começa com devocional, então no devocional nós sabemos que ela tem ali esse tempo de devoção com Deus, não é algo tão profundo. E a partir do devocional, como a pessoa pode fazer para que ela possa se aprofundar na vida dela com Deus? A vida cristã, Hugo, eu acho que didaticamente nós fomos convivendo com uma situação de a fé muito no templo. Vou te dar um exemplo. Quantos de nós nos fomos em igreja que no momento da oração o pessoal orou assim: Senhor, entrando na tua presença. Muitas vezes. Muitas vezes, não é? Agora, isso não tem nenhuma base bíblica para isso. No momento em que você aceitou Jesus, você está na presença e Ele está dentro de você pelo Espírito Santo. Então, nunca mais você saiu. Então, não faz sentido você estar no culto formal e dizer, Senhor, entrando na tua presença. Até porque a gente não terminava o culto dizendo, Senhor, saindo da tua presença. Apaga a luz e apaga a luz, estou saindo. Ora, como é que eu posso entrar no culto seguinte se no culto anterior eu não saí? Não é? E a gente convivia com isso. Não tinha nenhum problema. E, na verdade, é uma questão cultural. Então, a vida cristã é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é de manhã, de tarde e de noite. O momento devocional, ele precisa ser só a formalização daquilo que não precisa acabar. Então, eu preciso, antes de começar o meu dia, ter um momento ali em que eu vou intencionalmente orar, ler a Bíblia e tal. Mas, eu tenho que lembrar, por exemplo, eu vou durante o dia. Eu vou ouvir uma música, ao invés de ouvir uma música secular, eu não posso botar uma adoração. Eu vou ouvir um podcast, por que eu não posso ouvir um podcast que ou edifica a minha alma, como esse aqui, me capacita, ou algo profissional, mas eu não vou perder tempo com algo que é aleatoriedade, sim, ou superficialidade, ou até, muitas vezes, coisas que não é nem moral, não é? Então, eu acho que nós temos que redefinir essa questão. A vida cristã é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu tenho um momento coletivo de adoração que é na igreja, mas eu posso passar o dia em adoração. Eu tenho um momento formal de oração, mas eu posso passar o dia em oração. Sim. Eu tenho um momento formal devocional, mas eu posso viver o resultado daquilo o dia inteiro. Sim. Não é? Porque o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. E o que é o errar o alvo? É eu saber o que tem que fazer e não fazer. Sim. Então, o devocional me ajuda a estar satisfeito, porque se eu sou satisfeito e o diabo vem tentar, não é? Ninguém, eu uso uma ilustração que ninguém vende pipoca na porta de churrascaria, não é? Verdade. Por quê? Se você vai entrar na churrascaria, você não quer se distrair com a pipoca. Sim. E se você saiu da churrascaria, você não quer mais pipoca. Já perdeu a fome. Já perdeu a fome. Então, nós temos que sempre estar alimentados com a palavra de Deus e com a fé no coração, porque o pecado é matar a fome. Exato. Então, quando a minha carne está com fome, eu cedo ao pecado. Mas se eu estou satisfeito, eu vou dizer não. Eu não preciso, eu estou satisfeito. O propósito do devocional é gerar isso, essa satisfação em Jesus, para que a gente não ceda às pressões e tentações do diabo que vão vir diariamente. É verdade, são muitas, né? Lembrar as pessoas também, né, pastor, que quando sai de férias, não sai de férias de Deus, né? Também tem isso, né? O devocional tem que continuar, né? A vida cristã tem que continuar. Leitura bíblica, leitura de bons livros, ir na igreja. Eu não vou na igreja, não. Você não precisa ir na sua, pode ir em outra, né? Porque o pessoal tem isso também, né? Meu pastor não deixa, se eu viajo, ele não me deixa em nenhuma outra igreja. Então, como faz, né? Olha, se ele está, Diogo, numa igreja que o pastor controla desse jeito, acho que já está na hora de mudar, né? Bater asa. Deus me livre. Olha, gente, eu não quero ser pastor de controlar a vida das ovelhas desse jeito. Eu acho que tem muita insegurança para chegar a esse ponto, né? Sim.
A pessoa não confia, talvez, no alimento que ele está oferecendo dentro da própria igreja dele. É muito ruim, né? Então, essa questão, Hugo, eu penso... E isso está ilustrado até na capa do nosso devocional. Até nisso a gente pensa. Não é uma capa aleatória. Nós pensamos... Essa capa é uma promessa de Deus. Que o Senhor fala que se a gente estiver junto aos ribeiros d'água, nós vamos dar a fruta na estação certa e nós não vamos ter as folhas caindo fora da estação. Tem até aqui o Salmo 1:3, é como a árvore plantada à beira das correntes d'água, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. Então, Deus, ele promete para a gente que se a gente fizer as escolhas certas, porque também, pensa bem nos milagres de Deus no Velho e no Novo Testamento. Todos eles, o Senhor nos chama para perto dele, para construirmos um relacionamento com ele, ao ponto de que o impossível ele vai fazer, Sim. mas o possível é nosso, não é? Então, ele quer que eu escolha também os lugares onde eu vou estar. Se eu escolher, ele é a água da vida. Se eu escolher estar perto dele, eu vou estar abundante. Agora, ele é a água, eu escolho o deserto, eu escolho a escassez. Como é que eu vou querer as promessas de Deus lá? Se eu estou indo contrário ao lugar que ele falou que eu devo estar. Né? Então a gente pode imaginar que as promessas de Deus realmente elas são condicionais. Eu creio que sim. Tem coisas que, por exemplo, quando Deus criou o mundo, ele não dependeu do homem para criar Sim. o mundo. O homem não podia fazer nada com Sim. isso. Então ele cria. Mas ele já vai dizer que, por exemplo, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Então, Deus quer dar vida longa para nós? Quer, mas ele já nos deu um ensino para uma promessa acontecer. Então, é muito comum, e aqui no Devocional vai ver isso, que uma promessa vem acompanhado de uma orientação que, se eu seguir, eu vou desfrutar o melhor dela. Então, a vida longa na Terra é uma promessa de Deus. Sim. Mas é condicionada à obediência, à honra, ao favor. Deuteronômio 20, me vinha na cabeça, por exemplo, Deuteronômio 28, que eu acho que é um texto da grande promessa de Deus para o povo, e Deus começa, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem aos meus estatutos, então, e aí vem uma lista de promessas. Né? 2 Crônicas 7:14, né? Também, se o povo se humilhar, aí vai receber, né? Mas tem a ver com isso. Não que Deus ele quer ficar jogando conosco, mas ele é um Deus relacional, ele é um pai, e um pai espera que os seus filhos o honrem, e honrando a sua presença e a sua palavra, né?